Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Chick Lit, Young Adult, New Adult, você também se perde com todas essas classificações? Vem comigo então que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever. Esse mês eu tô realizando aqui um VEDA, então vem acompanhar todas as novidades. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouco mais sobre essas classificações. Eu já fiz um vídeo aqui um pouco mais longo falando sobre romances, chick lits, young adults e new adults, explicando um pouquinho mais sobre cada um dos gêneros, mas no vídeo de hoje vou fazer de uma forma resumida para poder falar sobre eles e vou incluir também a classificação de chick lit, que também gera bastante confusão, enfim. Recentemente, quando eu mudei o layout do blog, eu criei uma seção nova de gêneros literários. Para ela ser acessada, você tem que ir no menu superior do blog. Quando você começa a rolar a página do blog, aparece um menuzinho lá em cima. Tem a aba sobre. Se você clica nela, você vai ter o blog, vai ter políticas e vai ter gêneros literários. Clica lá em gêneros literários e aí você vai ter a página falando de todas as classificações que são utilizadas nas resenhas. Se você tem dúvidas também sobre como classificar e tal e quiser consultar, eu vou deixar o link para vocês. Vejam lá, então tem todos os gêneros explicadinhos. Muitas vezes um livro vai receber mais de uma classificação, ou então vai ser um pouco complicado de classificá-lo por não ser assim tão definido. Mas aí eu coloco essas classificações mais para dar uma organizada mesmo para quem estiver acessando, enfim. Então começando pelos chick lits. O que seria um chick lit? Ao pé da letra, chick lit significa literatura de mulherzinha. Ele tem aí uma conotação meio pejorativa e tal, mas vamos ignorar esse lado. Os chick lits, eles são livros normalmente escritos por mulheres, voltados a um público feminino e que abordam, de maneira geral, o universo feminino. Os chick lits bem típicos são aquelas comédias românticas, então livros no estilo da Sophie Kinsella, da Meg Cabot, da Karina Ricci, todos eles são chick lits. Essa característica do humor costuma ser bastante forte nesses livros, mas não necessariamente todos os chick lits têm essa característica do humor. Se você quiser entender um pouco melhor essa questão, não deixa de ver o vídeo mais longo que eu falei que fiz. O link dele já apareceu aqui em cima pra vocês. Eu sou suspeita pra falar dos chick lits, pra quem me acompanha sabe que eu sou completamente fã desse gênero. Adoro um bom chick lit. Normalmente eles proporcionam leituras bastante prazerosas, bastante gostosas e relaxantes. São aqueles livros que eu pego pra ler, pra desestressar, pra me divertir, enfim. O outro que costuma gerar confusão e que inclusive gera confusão com o chick lit por causa do nome é o sick lit. Não confundam, chick lit é uma coisa, sick lit é outra. Sick lit, ao pé da letra, significa literatura doente. Ele também tem uma conotação aí meio pejorativa. Esse gênero costuma trazer adolescentes, normalmente envolvidos em alguma condição séria de saúde, então sempre envolve alguma doença, seja ela câncer, seja ela depressão, seja ela ansiedade, sejam ela transtornos alimentares. Enfim, tem alguma doença envolvida e normalmente entre adolescentes, e isso vai estar ali no foco da história. Essa doença ela vai ter um papel mais importante ali na história no sentido de determinar a condição que o personagem está vivendo. Esse gênero ele explodiu principalmente depois da publicação de A Culpa é das Estrelas, e aí a gente teve um grande boom desses livros. Eles foram bastante controversos, bastante criticados, porque muitas pessoas também falaram que eles acabam abordando de maneira muito superficial, ou então que ao trazer essas temáticas, ao invés de ajudar quem tá lendo, deixa ainda pior, porque, enfim, eles têm uma carga dramática maior. Particularmente, é um gênero que eu gosto muitas vezes de como os autores abordam. Eu acho que traz algumas discussões, alguns questionamentos que nem sempre a gente vê, ajudam a gente a entender um pouco melhor o outro lado da história. Pra quem enfrenta condições semelhantes, às vezes eu acho que eles podem sim dar um amparo, enfim. Como eu falei, aí é uma questão um pouco mais polêmica e tal, e mesmo que não sejam livros que super se aprofundem nessas temáticas, eu gosto da maneira de como eles acontecem. Indo pros young adults e pros new adults. Young adult significa jovem adulto, então esses livros jovem adultos, esses livros YA, então que é a sigla de young adult, eles se diferenciam da literatura infanto-juvenil porque a gente vai começar a trazer temáticas um pouco mais maduras, um pouco mais adultas, vão se distanciar um pouco mais daquela inocência dos livros infanto-juvenis. Então a gente começa a ter um amadurecimento de temáticas, de personagens e tal. Normalmente esse gênero vai abranger jovens entre 14 e uns 21
anos, não é algo assim também muito claro, muito definido. Mas se tá nesse espectro aí da adolescência, já quase começando a ir para uma vida adulta, se já tem temáticas que são um pouco mais maduras do que uma temática infanto-juvenil, já não tem tanto aquele ar de inocência de um livro infanto-juvenil, então eu costumo classificar como Young Adult. Aí os Young Adults, eles podem ter diversas outras classificações. Você pode ter um Young Adult que seja bem dramático, então vai ser uma história mais triste. Então você tem muitas vezes Young Adults associados a Chick Lit. Você tem Young Adults que vão ser mais leves, mais divertidos, que estão associados aos Chick Lit. Então você tem Young Adults e Chick Lit. Você pode ter Young Adults que vão ser sobrenaturais, então aqueles livros de vampiro, por exemplo, Crepúsculo é um. Você pode ter Young Adults associados a distopias, Jogos Vorazes, por exemplo. Então, como eu falei, a gente não consegue classificar um livro numa só categoria, a gente sempre tem várias ali associadas. Um Young Adult, no geral, é isso, é um livro que vai ser mais maduro do que um livro infanto-juvenil. E os New Adults, por sua vez, então significa novo adulto, ele vai ser já mais maduro ainda do que o Young Adult. Ele já tá numa fase mais de transição pra vida adulta, então não é tanto mais adolescente, já tá com um pezinho ali mais pra vida adulta. É aquele momento em que I'm not a girl, not yet a woman. Então Britney Spears falando alto, aquele momento que você não é nem um jovem, nem um adulto ainda. Nesse período de transição, normalmente as pessoas já estão saindo do ensino médio, entrando na faculdade, você vai ter temáticas muitas vezes relacionadas a primeiras vezes, então não simplesmente com questão à sexualidade, mas enfrentamento de algum trauma, enfrentamento de algum conflito, às vezes familiar, entre amigos, enfim. Os New Adults, então, eles costumam ser mais intensos do que os Young Adults, eles não costumam ter tanto esse ar fofinho que às vezes um Young Adult pode ter, nem todo Young Adult também vai ser fofinho. O New Adult, então, ele vai ser mais intenso, é mais comum que ele tenha essa carga da sexualidade mais presente. E como eu falei, a gente tem personagens que normalmente já estão ali começando a faculdade, ou então já estão no âmbito da faculdade. No blog, às vezes eu deixo essa categoria da idade um pouquinho de lado e classifico mais pela intensidade do livro. Então, por exemplo, Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Ele tecnicamente é um Young Adult porque os personagens ainda estão na escola, eles têm acho que 16, 17 anos. Mas como eu acho que é um livro muito intenso, que ele tem uma carga emocional maior, eu já classifico como New Adult, eu não ponho como Young Adult. E a gente tem também, na verdade, algumas subclassificações. Então, por exemplo, tem os Mature Young Adults, né, que seria o Young Adult maduro. Então, que é quando você tem, seria uma subcategoria entre um Young Adult e um New Adult. Mas aí, gente, é muito nome, é muita coisa pra classificar, eu ignoro isso tudo. Então eu só boto como Young Adult ou New Adult. Se o livro for muito intenso e tal, eu boto como New Adult. Se ele não for tanto, ou mesmo se ele estiver mais pro lado do Young Adult, ele vai ser classificado como Young Adult, ainda que ele esteja mais ali no meio do caminho entre um e outro. Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação a esses gêneros, se não ficou muito claro, deixem pra mim aqui nos comentários, eu vou responder vocês assim que possível. Não deixem também de conferir a página com os gêneros literários lá no blog, lá acho que tá melhor explicadinho e tem diversos outros gêneros, não tem só esses 4. É que eu acho que esses 4 são às vezes os que causam maior estranhamento, principalmente por serem nomes em inglês também, então não é algo assim tão fácil de você associar se você não tem um contato maior com a língua inglesa. De qualquer maneira, vejam lá a página com todos os gêneros, deixem aqui nos comentários também. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever e acompanhar todas as novidades. Também não deixe de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter, Instagram. Por lá a gente consegue ter um contato mais próximo e eu vou ficar muito feliz de conversar com todos vocês. Beijos a todos, até o próximo vídeo.